Emmanuel, Paulo e Estevão. Segunda parte. Capítulo 7. As Epístolas. A assembleia dispersa-se pouco antes da meia-noite, mas só atende à autoridade depois de ver Gaio, Aristarco e o casal de tecelões trancafiados na enxovia. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios vai, em companhia de João, observar os destroços da tenda de Áquila. Tudo em frangalhos na via pública. Paulo reflete, com imensa mágoa, nos amigos presos e fala ao filho de Zebedeu, com os olhos mareados de lágrimas. Como tudo isso me contrista! Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta, desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim, não julgo razoável que sofram por minha causa. A causa é do Cristo, responde João com acerto. O ex-rabino parece conformar-se com a observação e sentencia. Sim, o mestre nos consolará. E depois de concentrar-se longamente, murmura. Estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Agora preciso retirar-me da Jônia, sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chora. João percebe, contempla-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e procura desviar o assunto. Não te vás por enquanto, diz solícito. Ainda és necessário aqui. Impossível, responde com tristeza. A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. Mas não pretendes escrever o Evangelho consoante as recordações de Maria? Pergunta melifluamente o filho de Zebedeu. É verdade, confirma o ex-rabino com serenidade amarga. Entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Contudo, poderias ficar conosco. O tecelão de Tarso fita o companheiro com tranquilidade e explica, em atitude humilde. Talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim de meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço
não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelos golpes dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Essas palavras são ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não consegue esconder sua admiração. És feliz, Paulo, diz ele convicto, porque entendestes o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. O apóstolo dos gentios presta enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmura: É verdade. Além do mais, acrescenta o companheiro emocionado, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignominia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito, à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Paulo meneia a cabeça pensativo e acentua: Desde que o Senhor se dignou convocar-me ao serviço do Evangelho, não tenho meditado noutra coisa. Nesse ritmo cordial, conversam muito tempo, até que o apóstolo dos gentios conclui mais confortado: O que de tudo concluo é que minha tarefa no Oriente está finda. O espírito de serviço exige que me vá além. Tenho a esperança de pregar o Evangelho do Reino em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Seu olhar está cheio de visões gloriosas e João murmura humildemente: Deus abençoará os teus caminhos. Demora-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolve deixar a Jônia dentro do menor prazo possível. Está, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo de suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos, dirige-se para Troade, onde se demora alguns dias, edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, acentua-se cada vez mais. As preocupações enervam-no. Experimenta no íntimo profunda desolação, que a insônia agrava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipos, delibera, então, procurar ali um abrigo, ansioso de repousar alguns momentos. O apóstolo é acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o espera. Lucas encontra-se acidentalmente na cidade e vai abraçá-lo.
Esse encontro reanima-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com um amigo, o médico alarma-se. Paulo parece-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutre o coração e transborda dos lábios. Explica que estivera doente, que estava sozinho em Filipos, depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Muito surpreendido, Lucas tudo ouve silencioso e pergunta: Quando partirás? Pretendo aqui ficar 2 semanas. E depois de vaguear os olhos na paisagem, conclui em tom quase amargo: Aliás, meu caro Lucas, julgo ser esta a última vez que descanso em Filipos. Mas por quê? Não há motivos para pressentimentos tão tristes. Paulo nota a preocupação do amigo e apressa-se a desfazer-lhe as primeiras impressões. Suponho que terei de partir para o Ocidente. Esclarece com um sorriso. Muito bem, responde Lucas reanimado. Vou ultimar os assuntos que aqui me trouxeram e irei contigo a Corinto. O apóstolo alegra-se. Rejubila-se com a presença de um companheiro dos mais dedicados. Lucas também está satisfeito com a possibilidade de assisti-lo na viagem. Com grande esforço, procura dissimular a penosa impressão que a saúde do apóstolo lhe causa. Magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, o ex-rabino dá a impressão de profunda miséria orgânica. O médico, no entanto, faz o possível por ocultar suas dolorosas conjecturas. Como de hábito, Paulo de Tarso, durante a viagem até Corinto, fala do projeto de chegar a Roma para levar à capital do império a mensagem do amor do Cristo Jesus. A companhia de Lucas, a mudança das paisagens revigoram-lhe as forças físicas. O próprio médico está surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. Pelo caminho, através das pregações ocasionais de um longo itinerário, juntam-se-lhes alguns companheiros mais devotados. Novamente, em Corinto, o ex-rabino ratifica suas epístolas, reorganiza amorosamente os quadros de serviços da igreja e, no círculo dos mais íntimos, não fala de outra coisa, senão do grandioso projeto de visitar Roma, no intuito de auxiliar os cristãos, já existentes na cidade dos Césares, a estabelecerem instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e outros pontos mais importantes do Oriente. Nesse meio tempo, readquire as energias latentes do organismo debilitado. Desdobra-se no plano, coordenando ideias e mais ideias do programa colimado na imperial metrópole. Aventa numerosas providências. Pensa em preparar sua chegada, fazendo-a preceder de carta, na qual recapitule a doutrina consoladora do Evangelho e nomeie com saudações afetuosas todos os irmãos do seu conhecimento no ambiente romano. Áquila e Prisca tinham voltado de Éfeso para a capital do império no intuito de recomeçar a vida. Serão então auxiliares diletos. Para esse fim, Paulo emprega alguns dias na redação do célebre documento, concluindo-o com uma carga de saudações particulares e extensas. É aí que se verifica um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Considerando que todos os irmãos e pregadores são criaturas excessivamente ocupadas nos mais variados mistérios e que Paulo custaria a encontrar portador para a missiva famosa, a irmã de nome Febe
grande cooperadora do apóstolo dos gentios no porto de Cencreia, comunica-lhe que teria de ir a Roma em visita a parentes e se oferece de bom grado a levar o documento destinado a iluminar a cristandade póstera. Paulo exulta de contentamento, aliás, extensivo a toda a confraria. A epístola é terminada com enorme entusiasmo e júbilo. Tão logo parte a emissária heróica, o ex-rabino reúne a pequena comunidade dos discípulos diletos para assentar as bases definitivas da grande excursão. Começa explicando que o inverno está a começar, mas, tão depressa volte o tempo de navegação, embarcaria para Roma. Depois de justificar a excelência do plano, visto já estar implantado o Evangelho nas regiões mais importantes do Oriente, pede aos amigos íntimos que lhe digam como e até que ponto lhe será possível secundá-lo. Timóteo alega que Eunice não pode, no momento, dispensar seus cuidados, dado o falecimento da veneranda Lloyd. Segundo expõe, precisa regressar a Tessalônica, e Aristarco o secunda nesse parecer. Sópatro fala de suas dificuldades em Bereia. Galho pretende partir para Derbe no dia seguinte. Quase todos os demais estão impossibilitados de participar da excursão. Apenas Silas afirma que poderá fazê-lo, fosse como fosse. Chegada, porém, a vez de Lucas, que se mantivera até então calado, diz ele estar pronto e resolvido a compartilhar dos trabalhos e alegrias da missão de Roma. De toda a assembleia, 2 apenas podem acompanhá-lo. Paulo, todavia, mostra-se conformado e satisfeitíssimo. Bastam-lhe Silas e Lucas, habituados aos seus métodos de propaganda e com os mais belos títulos de trabalho e dedicação à causa de Jesus. Tudo corre às maravilhas. O plano combinado auspicia grandes esperanças, quando no dia imediato, um peregrino pobre e triste surge em Corinto, desembarcando de uma das últimas embarcações chegadas ao Peloponeso para a ancoragem longa do inverno. Vem de Jerusalém, bate às portas da igreja e procura instantemente por Paulo, a fim de lhe entregar uma carta confidencial. Defrontando o singular mensageiro, o apóstolo surpreende-se. Trata-se do irmão Abdias, a quem Tiago incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Este toma e desdobra um tanto nervoso. À medida que vai lendo, mais pálido se faz. Trata-se de um documento particular da mais alta importância. O filho de Alfeu comunica ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolam em Jerusalém. Tiago avisa que a igreja sofre nova e violentíssima perseguição do Sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos. Simão Pedro fora banido da cidade. Grande número de confrades são alvos de novas perseguições e martírios. A igreja fora assaltada por fariseus sem consciência e só não sofrera depredações de maior vulto em virtude do respeito que o povo lhe consagra.
dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguira aplacar os ânimos mais exaltados, mas o Sinédrio alega a necessidade de um entendimento com Paulo, a fim de conceder tréguas. A ação do apóstolo dos gentios, incessante e ativa, conseguira lançar as sementes de Jesus em toda parte. De todos os lados, o Sinédrio recebe consultas, reclamações, notícias alarmantes. As sinagogas vão ficando desertas. Tal situação requer esclarecimentos. Baseados nesses pretextos, o maior do tribunal dos israelitas desfecha tremendos ataques contra a organização cristã em Jerusalém. Tiago relata os acontecimentos com grande serenidade e roga a Paulo de Tarso não abandone a igreja naquela hora de lutas acerbas. Ele, Tiago, está envelhecido e cansado. Sem a colaboração de Pedro, teme sucumbir. Pede então ao convertido de Damasco, vá a Jerusalém, afronte as perseguições por amor a Jesus, para que os doutores do Sinédrio e do Templo fiquem bastantemente esclarecidos. Acredita que não lhe poderia advir nenhum mal, porquanto o ex-rabino saberia melhor dirigir-se às autoridades religiosas para que a causa logre justo êxito. A viagem a Jerusalém teria somente um objetivo: esclarecer o Sinédrio, como se faz indispensável. Depois disso, que Tiago considera de suma importância para salvar a igreja da capital do judaísmo, Paulo voltaria tranquilo e feliz para onde lhe aprouvesse. A mensagem está crivada de exclamações amargas e de apelos veementes. Paulo de Tarso termina a leitura e lembra o passado. Com que direito lhe faz o apóstolo Galileu semelhante pedido? Tiago sempre se colocara em posição antagônica, em que pese a sua índole impetuosa, franca, inquebrantável, não pode odiá-lo. Entretanto, não se sente perfeitamente afim com o filho de Alfeu, a ponto de se tornar seu companheiro adequado em lance tão difícil. Procura um recanto solitário da igreja, senta e medita, experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma. Não obstante, o projeto formulado em Éfeso, nas vésperas da Revolução dos Oulives, de só visitar a capital do Império, depois de nova excursão a Jerusalém, procura consultar o Evangelho, por desfazer tão grande perplexidade. Desenrola os pergaminhos e, abrindo-os ao acaso, lê a advertência das anotações de Levi. Concilia-te depressa com teu adversário. Mateus 5, versículo 25. Diante dessas palavras judiciosas, não dissimula o assombro, recebendo-as como um alvitre divino, para que não despreze a oportunidade de estabelecer com o apóstolo Galileu os laços sacrossantos da mais pura fraternidade. Não é justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. No feito em perspectiva, não é Tiago interessado na sua presença em Jerusalém. É a Igreja, é a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes. Provocar as iras farisaicas sobre ela não será lançar uma tempestade de imprevisíveis consequências para os necessitados e desfavorecidos do mundo? Recorda a juventude e a longa perseguição que chegara a mover contra os discípulos do crucificado. Tem a nítida recordação do dia em que efetuara a prisão de Pedro entre os aleijados e os enfermos que o cercavam soluçantes. Lembra que Jesus o chamara para o divino serviço às portas de Damasco, que desde então sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas,
organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde os filhos do Calvário tivessem consolo e abrigo de conformidade com as exortações de Abigail, e assim chega à conclusão de que deve aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que é preciso restituir. Em outros tempos, fomentar a confusão, privara-os da assistência carinhosa de Estevão, iniciara banimentos impiedosos. Muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo em sua presença na cidade dos rabinos. Não seria esta a ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Paulo de Tarso, iluminado agora pelas mais santas experiências da vida com o Mestre amado, levanta-se e, a passos resolutos, dirige-se ao portador que o espera em atitude humilde. Amigo, vem descansar que bem precisas. Levarás a resposta em breves dias. Ireis a Jerusalém? Interroga Abdias com certa ansiedade, como se conhecesse a importância do assunto. Sim, responde o apóstolo. O emissário é tratado com todo carinho. Paulo procura ouvir-lhe as impressões pessoais sobre a perseguição novamente desfechada contra os discípulos do Cristo. Busca firmar ideias sobre o que compete fazer, mas não consegue furtar-se a certas preocupações imperiosas e aparentemente insolúveis. Como proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos deveria prestar aos rabinos do Sinédrio? Qual testemunho que lhe compete dar? Grandemente apreensivo, adormece aquela noite, depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonha, porém, que se encontra em longa e clara estrada, tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dá muitos passos, quando é abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. São Gesiel e Abigail, que o enlaçam com indizível carinho. Extasiado, não consegue murmurar uma palavra. Abigail agradece-lhe a ternura das lembranças comovidas em Corinto. Fala-lhe dos júbilos do seu coração e remata com alegria. Não te inquietes, Paulo. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. No íntimo, o apóstolo reconsidera o plano de excursão a Roma, no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do Império. Basta pensá-lo para que a voz querida se faça ouvir novamente em timbre familiar. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever, não porém como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. E logo, esboçando angelical sorriso, completa. Depois, então, será a nossa união eternal em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade, à luz do Evangelho. Estas palavras caem-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. O apóstolo dos gentios não sabe explicar o que se passa no âmago do seu espírito. Sente simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa parece impedir o segmento da visão inesquecível. Gesiel e a irmã, endereçando-lhe gestos amorosos, parecem desaparecer numa faixa de névoas transparentes. Acorda em sobressalto e conclui desde logo que deve preparar-se para os derradeiros testemunhos. No dia seguinte, convoca uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto. Manda que Abdias explique, de viva voz, a situação de Jerusalém
e expõe o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir para Roma. Todos compreendem os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas, todavia, adianta-se e pergunta: de acordo com a notificação do projeto, quando pretendes partir? Dentro de poucos dias. Responde resoluto. Impossível, responde o médico. Não poderemos concordar com a tua viagem a pé a Jerusalém. Além de tudo, precisas descansar alguns dias, depois de tantas lutas. O ex-rabino reflete um momento e concorda. Tens razão. Ficarei em Corinto algumas semanas. No entanto, pretendo fazer a viagem por etapas, no intuito de visitar as comunidades cristãs, pois tenho a intuição de minha partida breve para Roma. E de que não verei mais as igrejas amadas em corpo mortal. Essas palavras são pronunciadas em tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficam silenciosos e o apóstolo continua. Aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho nas diversas regiões da Acaia. Em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras, no tocante à viagem a Roma, incute novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traça vasto programa para os discípulos, recomendando atividades à maioria, entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estejam a postos para suas despedidas. Outros são despachados para a Ásia com idênticas instruções. Decorridos 3 meses de permanência em Corinto, novas perseguições dos judeus são desfechadas contra a instituição. A sinagoga principal da Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém. Nada menos que a eliminação do apóstolo a qualquer preço. Paulo percebe a insídia e despede-se prudentemente dos coríntios, partindo em companhia de Lucas e Silas a pé para visitar as igrejas de Macedônia. Em toda parte prega a palavra do Evangelho, convencido de que é a última vez que se fixava naquelas paisagens. Despede-se comovido dos velhos amigos de outros tempos. Faz recomendações no tom de quem vai partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças acorrem a beijar-lhe as mãos com enternecimento. Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe fala mais intimamente ao coração, sua palavra suscita torrentes de lágrimas. A igreja amorosa, que viceja para Jesus, à margem do Gangas, consagra ao apóstolo dos gentios singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, no impulso muito humano, querem retê-lo em sua companhia. Insiste para que não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo sereno e confiante acentua: Não choreis, irmãos. Convicto estou do que me compete fazer, e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim, na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante, e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. São exortações cheias de esperança e alegrias, por confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores.
Dada por terminada a tarefa, nas zonas de Filipos, Paulo e os companheiros navegam com destino a Troade. Nesta cidade, o apóstolo faz, com inexcedível êxito, a derradeira pregação na 7ª noite de sua chegada, verificando-se, porém, o célebre incidente com o jovem Eutico, que cai de uma janela do 3º andar do prédio em que se realizavam as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrido pelo ex-rabino, que o colhe semi-morto e devolve-lhe a vida em nome de Jesus. Em Troade, outros confrades se reúnem à pequena caravana. Atentos à recomendação de Paulo, partem com Lucas e Silas para Assós, a fim de contratar a preço módico algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo prefere viajar desse modo entre as ilhas e portos numerosos, para despedir-se dos amigos e irmãos que por ali mourejam. Assim acontece, e enquanto os colaboradores tomam embarcação confortável, o ex-rabino Palmilha, mais de 20 quilômetros de estrada, só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes da sua grandiosa faina apostólica, adquirindo em seguida um barco muito ordinário, Paulo e os discípulos prosseguem a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias são gestos comovedores a deuses amargurosos. Em Éfeso, porém, a cena é muito mais triste, porque o apóstolo solicita o comparecimento dos anciãos e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração. Não deseja desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardem a marcha, mas em testemunho de amor e reconhecimento à comunidade em peso que lhe vai ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. A própria Maria, avançada em anos, acorre de longe em companhia de João e outros discípulos para levar uma palavra de amor ao paladino intimorado do evangelho de seu filho. Os anciãos recebem-no com ardorosas demonstrações de amizade. As crianças oferecem-lhe merendas e flores. Extremamente comovido, Paulo de Tarso preleciona em despedida e quando afirma o pressentimento de que não mais voltaria ali em corpo mortal, há grandes explosões de amargura entre os efésios. Como que tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelham no tapete branco da praia e pedem a Deus proteja o devotado batalhador do Cristo. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex-rabino abraça um por um, de olhos molhados. A maioria tira-se-lhe nos braços amorosos, soluçando, beijando-lhe as mãos calosas e rudes. Abraçando por último a Mãe Santíssima, Paulo toma-lhe a destra e nela depõe um beijo de ternura filial. A viagem continua com as mesmas características. Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida e finalmente Cesareia. Nesta cidade hospedam-se em casa de Filipe, que ali fixara a residência desde há muito tempo. O velho companheiro de lutas informa Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muito esperam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho, o generoso Galileu fala da paisagem espiritual da cidade dos rabinos, sem disfarçar os receios que a situação lhe causa.
Não somente isso constrange os missionários. Ágabo, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia e, em transe mediúnico, na primeira reunião íntima em casa de Filipe, formula os mais dolorosos vaticínios. As perspectivas são tão sombrias que o próprio Lucas chora. Os amigos rogam a Paulo de Tarso que não parta. Será preferível a liberdade e a vida a benefício da causa. Ele, porém, sempre disposto e resoluto, refere-se ao Evangelho, comenta a passagem em que o Mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e conclui arrebatadamente: Por que chorarmos, magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha que morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A impressão dos vaticínios de Ágabo ainda não haviam desaparecido quando a casa de Filipe recebe nova surpresa no dia imediato. Os cristãos de Cesareia levam à presença do ex-rabino um emissário de Tiago de nome Minasson. O apóstolo Galileu soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em se comunicar com ele, mediante um portador devotado à causa comum. Minasson explica ao ex-rabino o motivo de sua presença, advertindo-o dos perigos que arrostam em Jerusalém, onde o ódio sectarista efervilhava e atingia as mais atrozes perseguições. Dadas a exaltação e vigilância do judaísmo, Paulo não deve procurar imediatamente a igreja, mas hospedar-se em casa dele, o mensageiro, onde Tiago iria falar-lhe em particular, para assim resolverem o que melhor conviesse aos sagrados interesses do cristianismo. Isto posto, o apóstolo dos gentios seria recebido na instituição de Jerusalém para discutir com os atuais diretores os destinos da casa. Paulo acha muito razoáveis os cuidados e sugestões de Tiago, mas prefere seguir os alvitres verbais do portador. Angustiosas sombras pairam no espírito dos companheiros do grande apóstolo, quando a caravana, seguida de Minasson, se desloca de Cesareia para a capital do judaísmo. Como sempre, Paulo de Tarso anuncia a boa nova nos burgos mais humildes. Após alguns dias de marcha vagarosa para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do Evangelho transpõem as portas da cidade dos rabinos, assomados de graves preocupações. Envelhecido e alquebrado, o apóstolo dos gentios contempla os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste que lhe recorda os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Eleva o pensamento a Jesus e pede-lhe que o inspire no cumprimento do sagrado ministério. Fim do capítulo. Ave Jesus, Deus seja conosco.